Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu preparei aqui essa aula para a gente estudar um pouco sobre a Escola de Filosofia Nova Acrópole, uma organização presente em vários países do mundo. E a pergunta que a gente vai procurar responder durante todo esse programa e nos próximos episódios é: a Escola de Filosofia Nova Acrópole, ela se enquadra como a gente conhece como uma escola de filosofia ou ela deveria se auto-intitular como escola esotérica, uma escola que busca algo mais imaterial em sua transmissão de conhecimento? Então, para isso, eu preparei vários episódios onde a gente vai estudar desde a fundação de Nova Acrópole, sua atuação, sua metodologia, seus ensinamentos, para a gente procurar entender mais sobre a instituição, e eu deixo a critério de cada um tomar suas próprias decisões. Então, por isso, antes da gente começar, eu quero fazer alguns avisos aqui. O primeiro deles, eu sei que a gente, quando trata de alguns temas que podem ser considerados mais polêmicos, quando a gente fala de alguma personalidade ou de alguma instituição que atrai muitas pessoas, que mexe com as paixões e crenças das pessoas, e meu objetivo nesse vídeo não é mexer com a crença de alguém, mexer com as pessoas que estão lá envolvidas e trabalhando, mas sim levar para um debate público isso. Então esse vídeo é dedicado a essas pessoas que são buscadores de sabedoria. Enxergue esse conteúdo e os próximos como uma fonte a mais de informação que talvez você nunca tenha tido acesso na vida, e você tome suas próprias decisões. Não estou aqui para querer formar a opinião de ninguém, para querer que você acredite numa coisa ou acredite em outra. E sim, a minha finalidade é propor informação para você, para te munir de informação, para que você tome melhores decisões durante a sua vida. Pensando nisso, a filosofia ela leva isso, para esse debate público. Assim como vários filósofos e a Nova Acrópole ela se propõe como uma escola de filosofia maneira clássica, na maneira clássica e nos dias atuais a gente sempre tem a filosofia como debate público, desde acontecendo nas praças da antiga Grécia até mais contemporaneamente, quando filósofos debatem com outros, quando fazem obras, livros, debatendo algumas ideias. Então a finalidade desse vídeo é isso, é levar isso para esse espaço de debate público que é a internet. Assim como os estoicos antes debatiam em suas praças, hoje a praça do nosso mundo contemporâneo, onde se reúnem as pessoas, são a internet. Então eu estou levando esse assunto para debate público, onde mais pessoas podem ter acesso à informação e poder tirar suas próprias conclusões baseado em informações em pontos de vistas diversos. E por isso eu venho aqui até fazer um apelo sobre a coerção judicial que muitas vezes a escola praticou com outros meios públicos aqui no Brasil, como, por exemplo, processar blogs, tirando blogs do ar, que tinham outra opinião sobre a escola, ou impedindo vídeos de outras pessoas com outra postura diferente da escola. Então, aqui eu quero o quê? Não quero levar isso a uma questão judicial, não quero que a escola enxergue dessa forma ou que as pessoas que têm conhecimento, que usufruem conhecimento da escola, levem para isso, para o seu lado pessoal. Como eu falei aqui, isso é para os buscadores de sabedoria. E dentro da filosofia, desse espírito filosófico de que é o amor à sabedoria, toda informação nos ajuda, nos mune a tomar melhores decisões. Então é isso, que a gente faça um debate saudável, sem ofensas, com base em informações que a gente tem, e que isso fique público para demais pessoas poderem tirar a sua própria opinião. Tá? Quem sou eu? Eu fui um ex-membro de Nova Acrópole durante muitos anos, tá? Inclusive pertencendo a alguns ciclos, que eu vou explicar no nosso próximo slide aqui. Se você quiser me ajudar de alguma forma no meu trabalho, no link desse vídeo aqui, você vai ver cursos que eu ministro, vai ver livros que eu tenho escrito, ou você pode deixar uma colaboração também pelo Pix, que o QR Code está aí na tela. Tá? Esse trabalho de pesquisa, ele pega muito tempo, eu reuni várias horas de estudo, de pesquisa, ainda estou levantando para os nossos próximos vídeos, para trazer de forma mais transparente, trazer com uma honestidade intelectual de fatos para você. Como eu falei, você toma a sua própria decisão. É importante que eu entendo que você é um buscador da sabedoria, uma buscadora da sabedoria,
precisa estar com informações para buscar essa sabedoria, para tirar suas conclusões. E a minha recomendação, claro, não é para que você pare de ver palestras ou pare de estar nas aulas. Não é nada disso que eu estou me propondo aqui, tá? É que você entenda o que te faz bem e que você saiba aonde está, em que caminho, para que você, ao caminhar, você saiba para onde está indo. Para de repente você não chegue num lugar que não é o que você almeja, mas que você saiba que para que caminho você está trilhando. Então, dados esses recados, dados esses avisos, vamos começar então falando um pouquinho, que eu acho importante a gente primeiro situar um pouco sobre esses círculos da nova Acrópole, como que eles dividem o conhecimento. Se você só acompanha a Nova Acrópole através da internet, ou se você vai numa palestra de vez em quando, você faz parte de um círculo mais externo que eles chamariam, que é o círculo público. É aquilo que eles falam publicamente para todas as pessoas. Então ali você vai ter um conteúdo falando sobre um tema, explicando alguns temas. Esse conteúdo que hoje eles publicam na internet, eles foram resilientes durante muitos anos em começar a publicar, depois começaram e a professora fez bastante sucesso com seus vídeos na internet. Sim, ela tem uma retórica muito boa, explica muito bem, se propõe, faz muito bem o que ela se propõe a fazer. Quando você ingressa na Nova Acrópole depois de um tempo, você faz parte dos membros, então você já está num outro círculo dentro da Nova Acrópole. Esse círculo vai ter acesso a outros conhecimentos, são os conhecimentos mais teosóficos, onde aí sim você percebe essa linha mais teosófica que Nova Acrópole segue, não só filosófica, mas sim baseada muito na sociedade teosófica, e durante essa aula ainda você vai entender isso. E um círculo mais interno ainda, que é para a formação de instrutores, formações de lideranças de Nova Acrópole, existem as forças vivas dentro da organização. Esse é um círculo mais interno que vai ter acesso a outros tipos de informações ali dentro, tá? Então a gente vai abordar isso durante todo esse dossiê que a gente vai trazer aqui no YouTube para você. Para a gente começar a falar, começar a entender Nova Acrópole, a gente tem que partir do seu fundador, Jorge Engel Livraga Risi, que é conhecido dentro da escola somente por Jal, né? Então, durante essa aula aqui, sempre que eu me referir a Jal, eu estou falando do fundador de Nova Acrópole, o Jorge Engel Livraga. Vamos conhecer um pouquinho, então, da sua trajetória e nascimento, tá? 1930 é o ano de nascimento dele. Então, ele é argentino, nasceu em Buenos Aires e ele é filho de pais imigrantes italianos. O seu pai era um engenheiro e ele cresceu ali numa classe média alta dentro da Argentina. Seu pai conseguiu construir uma boa situação, uma situação econômica um pouco mais confortável para eles durante a Argentina. 1945 tem o primeiro ponto, tá? Importante para a gente colocar na trajetória do fundador de Nova Acrópole. Dentro dos próprios escritos dele, que eu retirei aqui da autobiografia, ele fala, né, que durante 1945, que é o 15º aniversário dele, foi um período bem difícil para a vida dele, tá? O principal fator disso eram as dificuldades de saúde que o pai passava. Então, o pai veio a falecer quando ele ainda era muito jovem. Aqui nessa primeira parte, a gente tem um pouco de divergência com algumas fontes da biografia dele, tá? Quais são as divergências, tá? Se a gente vai olhar na Nova Acrópole Uruguai, nesse recorte que eu coloquei aí para você na tela, ela vai falar que o pai do Jal morreu nesse ano, em 1945, portanto, quando ele tinha 15 anos. E aí sim começa essa busca dele pela espiritualidade. Porém, conforme a autobiografia do Jal, diferente do que diz nessa fonte da internet, ele cita lá que a morte do pai, ele cita o cortejo do pai dele no ano de 1948. Portanto, aí ele já estaria com 18 anos quando isso aconteceu, tá? Então, o fator importante que a gente pegar aqui é partir ali dos 15 anos e os problemas de saúde que o pai dele estava enfrentando levam ele a uma busca, tá? Uma busca mais espiritual. Ele cita que o pai não tinha nenhuma religião, que o pai era ateu e com a morte do pai ele perde um pouco de sentido também.
e começa a buscar algumas coisas, e o professor de inglês dele apresenta a Sociedade Teosófica, que vai ter um papel fundamental na vida dele e na abertura então de Nova Acrópole. Sociedade Teosófica, ela vai ser fundada, tá? Ela tem dois presidentes ali, dois fundadores principais. Mas o nome mais relevante, que era o nome escolástico, é Helena Blavatsky, tá? Muito do que a gente chama hoje de nova era, várias instituições que têm pensamento esotérico, pegaram a influência da Sociedade Teosófica, que a gente vai abordar isso, tá? Mais quais são essas influências, qual é o pensamento da Sociedade Teosófica em vídeos futuros aí. Trouxe para você conhecer um pouquinho qual que é o símbolo, tá? Da Sociedade Teosófica. Outros pontos, então, relevantes. Então, ele entrou lá na Sociedade Teosófica antes da década de 50, provavelmente. Ele começa ali seus estudos ali e mais próximo ao final da década de 50, ele lança, em 1956, a revista Estudos Teosóficos. Ele lança essa revista em parceria com a Adalbrecht, que ele conheceu, era um estudante jovem como ele, que frequentava a Sociedade Teosófica da Argentina, em Buenos Aires, e juntos eles fundam essa revista de estudos teosóficos. Em 1957, um ano depois da revista, ele funda a Nova Acrópole lá em Buenos Aires. Então ele usava como sede a casa da mãe dele, onde ele vivia, onde eles viviam lá, em Buenos Aires também, e funda, junto com a sua esposa Ada, a Nova Acrópole. Nessa imagem que eu trouxe para você, você pode ver ao fundo aí o duplo comando, tá? De um lado da imagem tem o Jal na mesa, do outro lado tem a Ada. Ali ao fundo você pode ver a bandeira da Escola Nova Acrópole e os símbolos que os dois usavam, símbolos egípcios ali, Anubis representando o Jal e a Ada representada pela deusa egípcia Bastet, tá? Então a gente tem ali alguns símbolos ali e essa foto demonstrando os dois presidindo, dividindo o comando juntos, tá? Esse casamento com ela, né, que leva a fundação em parceria com ela para a Nova Acrópole, hoje isso é praticamente rejeitado dentro da Nova Acrópole. Você não ouve muito se falar de Ada como fundadora ou cofundadora da Nova Acrópole. Na época que eles fundaram juntos, como que eram divididos? Então, Jal era um comandante da organização, né? Ele era comandante da NA para a área de organização, enquanto Ada era a representante para a área de conhecimento, para os ensinamentos, tá? Então era esse duplo comando que existia. A Ada, conforme alguns artigos apontam, ela era responsável por criar muito do conteúdo escolástico baseado na Sociedade Teosófica, mas o conteúdo escolástico, em algumas matérias, inclusive a matéria de psicologia, que ainda é ensinada na escola, ainda existe um módulo de psicologia na escola, e isso eu deixo para os psicólogos que vierem assistir esse curso, tá? Porque é uma matéria que é ensinada, mas não é uma psicologia tradicional, uma psicologia formal que as pessoas aprendem na universidade. Não sei qual que é o impacto disso para os alunos lá, eles estarem tendo esse conhecimento de psicologia fora dos meios acadêmicos, tá? Mas é uma matéria que é ensinada hoje dentro ainda, permanece sendo ensinada dentro da Escola Nova Acrópole. Então, ela tinha esse posto como comandante mundial. Como a gente viu no slide anterior, eles dividiam, né, a ponta da mesa ali naquela reunião, eles dividindo esse comando juntos, tá? A gente pega essa semelhança com a fundação da Sociedade Teosófica, né, que você tem aí Blavatsky, conhecida como HPB, era conhecida como essa sigla, assim como Jal depois vai ser conhecido por uma sigla também de 3 letras, e o Henry Cott, que foi o parceiro dela. E ambos, se a gente for pensar, assumiram posições na Sociedade Teosófica muito semelhante a essas copiadas por Jal e Ada. Enquanto o Cott era mais uma mente de organização dentro da Sociedade Teosófica, ele foi o presidente da sociedade, Helena Blavatsky, que é o nome mais conhecido da Sociedade Teosófica,
ela era responsável pela produção do conteúdo escrito, a produção de todo o material. Então são os livros que ela escreve que acabam fundamentando uma boa parte do pensamento da sociedade teosófica. E aqui a gente tem esse espelhamento em Nova Acrópole da sociedade teosófica. Hoje, como são os princípios, tá? Estipulados da Nova Acrópole. Aqui esses princípios, eles até já foi muito mais semelhantes do que eles colocam hoje como público. Então você tem lá fraternidade, promover um ideal de fraternidade, você tem ali promover amor à sabedoria, estudo comparativo de filosofias. Então a gente tem o segundo eixo, que é o estudo comparado, e o terceiro eixo que fala de desenvolver os poderes humanos, tá? Desenvolver o melhor do ser humano, como eles colocam, agir em harmonia com a natureza para melhorar o mundo. Esses são os princípios que você pode encontrar hoje oficialmente no site de Nova Acrópole e a semelhança deles com o da Sociedade Teosófica, que são esses outros 3 abaixo aí do slide. Então, a Sociedade Teosófica fala em formar um núcleo de fraternidade universal, encorajar o estudo da religião comparada, mesmo segundo o princípio de Nova Acrópole, e o terceiro que é também, agora hoje, um pouco modificado de Nova Acrópole, mas que é o investigar as leis não explicadas e os poderes latentes do homem, ou seja, investigar a natureza e promover alguns poderes, que eles chamam de poderes latentes, do ser humano. Tá? Então a gente tem essa semelhança entre os mesmos princípios acropolitanos, são os mesmos princípios da sociedade teosófica. Coisas que dentro da Nova Acrópole vão explicar que esses são princípios universais. Então, não que já copiou as mesmas coisas da sociedade teosófica, mas que esses são princípios considerados como universais. Tá? Aqui tem alguns pontos em termos de estudo comparado, minha experiência agora, uma experiência pessoal dentro de Nova Acrópole, acaba sendo um pouco complicado para você desenvolver um estudo realmente comparado lá, fora do que eles propõem como estudo comparado. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Se você hoje é um membro de Nova Acrópole que faz aula somente uma vez por semana, suas 2 horas por semana lá dentro da Nova Acrópole, dentro da matéria, você tem aquela sua dedicação. Porém, conforme você vai avançando nos graus, você vê que cada vez é mais exigido que você conheça os materiais, que eu vou chamar aqui de materiais doutrinários, ou seja, questão da própria doutrina ali da Acrópole, seja escritos do presidente já, ou escritos dos atuais presidentes, seja a leitura que eles recomendam. Então é muito difícil você realmente fazer um estudo comparativo, a não ser que você tenha todo o tempo livre do mundo para realmente pesquisar diversas fontes, porque você estando dentro da escola, você acaba tendo que dedicar aquele tempo para fazer as leituras propostas por eles e acaba ficando difícil você conseguir mais tempo para ler outros materiais fora das propostas. Então, cada vez mais você vai tendo mais cargas para aprender mais sobre Nova Acrópole, sobre essa instituição, sem muitas vezes conseguir ter disponibilidade. E as leituras que você vai fazendo, ou as leituras que eles propõem, normalmente são de acordo com a visão deles, a visão filosófica ou teosófica da escola. Tá? Então não há um comparativo real de o que diz esses autores sobre tal tema, o que diz outros autores sobre esse tema. Não, é sempre dentro de uma visão que a escola se propõe. Tá? Vamos falar um pouquinho então da área de atuação dela e o que eu enxergo dentro dessa área de atuação. Eles falam de 3 eixos de atuação: filosofia, cultura, voluntariado. Filosofia, estamos aqui discutindo, existem elementos de filosofia, que é uma busca pela sabedoria, sim, como a gente pode buscar a sabedoria no nosso dia a dia. Existem muitos elementos e a grande estrutura ali é mais teosófica, como a gente vai ver durante esse dossiê, durante os próximos episódios também. Promoção da cultura, normal, acho que eles cumprem essa ideia de mostrar ali, seja principalmente a parte indiana, que forma influência, vários filósofos, então está prestando ali uma parte da cultura, e o voluntariado como o terceiro eixo de atuação importante. Tá?
E aqui eu quero fazer um apontamento, né? Apesar de a escola promover de forma muito bacana ações voluntárias para a sociedade, onde os seus membros voluntários ajudam a sociedade, seja para limpar uma praça, seja para fazer alguma ação social, o grande eixo de voluntariedade, de voluntariado da escola é dentro da própria escola. O que ela vai pedindo para os seus membros, principalmente com o passar do tempo, é que essas pessoas se voluntariem a fazer a Nova Acrópole ser cada vez maior, seja trazendo pessoas, seja você divulgando, entregando um panfletinho na rua para as pessoas, para ir conhecer a instituição, para conhecer uma palestra, seja você lavando o banheiro, lavando o chão, trabalhando na cozinha. Então, toda a organização foi criada com base no voluntariado dos seus membros. Então, o grande eixo de voluntariado da instituição é para com a própria instituição. As grandes horas de voluntariado que os membros se dedicam não são ações voluntárias para a sociedade como um todo, e sim são para construir uma nova Acrópole cada vez maior dentro daquele ideal que a gente vai ver nos próximos episódios. Então é essa que é a grande prática de voluntariado ali. São pessoas que precisam trabalhar na secretaria, eu entendo que a organização precisa funcionar. Então, além da contribuição financeira que todos os membros fazem, pagando um valor pelas aulas que assistem, eles também acabam sendo levados, e muitas vezes até por isso, algumas pessoas enxergam isso como uma parte mais sectária da organização, porque quanto mais o membro frequenta a escola, mais acaba sendo exigido, vamos colocar assim entre aspas, da participação voluntária dele, né? Fica uma situação, uma conversa de como, quanto mais consciência você tem, mais você dá. Então, mais contribuição você dá. Então, dificilmente você vai frequentar a escola por um tempo, somente por 2 horas na semana para assistir o programa de aulas dele. Logo você vai estar indo lá para estar lavando o chão da escola, para estar trabalhando numa secretaria, para estar fazendo outras ações dentro da escola que vão tomando cada vez mais tempo, né? Vão exigindo cada vez mais tempo daquelas pessoas. E por isso, aí que eu coloquei, né? Por isso que algumas pessoas enxergam isso como um pouco mais de sectarismo. Por quê? Porque a pessoa vai se afastando da vida pessoal, da vida social, da vida familiar, dos núcleos dela, para poder prestar esse voluntariado em prol a essa organização. Ponto importante então, tá? Agora a gente vai entrar já falando da trajetória de... Falei lá, então, que a Nova Acrópole foi fundada em 57 por Jal e por Ada. Só que hoje é divulgado, né, o mito de criação da Nova Acrópole, de que Jal recebeu a missão de Sirihan para fundar a Nova Acrópole. Quem foi Sirihan? Sirihan ele foi presidente da Sociedade Teosófica e ele chegou a visitar a Argentina e que ele teria recebido pessoalmente essa missão do Sirihan, do próprio presidente internacional da Sociedade Teosófica, dizendo que a Sociedade Teosófica ali não estaria para fechar, não teria muito futuro, e que a missão dele, que ele teria sido discípulo aprovado por Sirihan para dar um novo direcionamento àqueles ensinamentos de Blavatsky, que para isso ele deveria fundar, tá? Que a gente pode ver um trecho retirado da própria biografia do Jal, em que ele comenta isso, em que ele escreve isso, e isso é falado dentro da escola, dentro de alguns núcleos da escola. Você vai ouvir essa conversa de que foi Sirihan, que o presidente da Sociedade Teosófica, que mandou Jal abrir Nova Acrópole. E eu quero analisar um pouquinho, porque que eu chamo como mito de fundação, tá? Então, quando a gente fala em mitos de fundação, né, são coisas que muitas vezes estão alimentados mais como uma forma de levar um ar místico em você pegar uma autoridade daquilo que está sendo feito, tá? Então, quando a gente fala que Roma foi fundada por Rêmulo e Rômulo, que foram criados por Lobo, é um mito de fundação. Aquilo não aconteceu dessa forma histórica, tá? Então aqui a gente tem, por isso que eu chamo isso como mito de fundação. E eu
não quero vir aqui falar, né, como eu disse no começo dessa aula, se isso é verdade ou não é verdade. Aqui eu vou expor alguns fatos e você que está me assistindo tira suas próprias conclusões. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é a hierarquia segundo a própria NA e a Sociedade Teosófica, a Nova Acrópole é a Sociedade Teosófica. Aí a gente vê, tá, uma imagem retirada de um dos materiais. O que a Nova Acrópole acredita? Acredita que a humanidade vai passar por esse ciclo de evolução aí, baseado nos ensinamentos teosóficos. Então, aí nesse ciclo a gente vê o quê? A gente vê ali que a humanidade como um todo estaria num ponto mais baixo de evolução. Aí você tem os idealistas, são essas pessoas que muitas vezes eles se colocam Nova Acrópole dentro dessa faixa de consciência como idealistas. Aí você vai ter os discípulos em aprovação, os discípulos aceitos, os iniciados até o 4º grau, tá? E depois disso a gente vai ter os graus mais elevados aí. Dentro disso, entenda que é uma evolução da alma, tá? Uma visão como evolução da alma. Então, toda a humanidade está ali num grau de evolução da alma. Dentro disso, tem pessoas que têm uma alma idealista. Dentro disso, vão ter lá os discípulos e os iniciados, tá? Eles acreditam que Helena Blavatsky foi uma iniciada por 2 mestres também iniciado. Eles acreditam que Sri Han, esse presidente da Sociedade Teosófica, era um mestre iniciado e assim, portanto, Jao teria sido um discípulo aceito. Então, Jao passou por uma aprovação e foi um discípulo aceito. Ele foi um discípulo direto desse iniciado de 1º grau, que seria Sri Han, tá? Então, vamos pegar essa ideia, então, de que Sri Han, tá, era, de acordo com Nova Acrópole, era um mestre iniciado. Eu não sei qual é a visão da Sociedade Teosófica sobre Sri Han, se eles colocam esse nesse nível também ou não, tá? Mas de acordo com a Nova Acrópole, Sri Han seria um mestre iniciado da humanidade. Aí a gente tem que pensar, tá? Será que Jao, o que Jao pensava, tá? Antes da gente analisar essa situação do Sri Han, tá? Eu quero colocar assim. O que Jao pensava sobre a sociedade teosófica agora, com partes das palavras dele mesmo, tá? O que ele dizia ali, ó? Ele falava que essa dicotomia de jovens e velhos me fazia sentir um estrangeiro entre eles. Então, como que ele se sentia dentro da sociedade teosófica? Entre os teósofos, que 80% deles tinham mais de 60 anos e os que não tinham pareciam ter, tá? Então, essa era a visão do Jao dentro da sociedade teosófica, até a saída dele e expulsão dele, tá? De acordo com a sociedade teosófica. Então, a visão de Jao, ele fala que Sri Han, um presidente da sociedade teosófica, encomendou para ele abrir Nova Acrópole e ele, nas suas próprias palavras, ele diz que não se sentia um estrangeiro lá dentro. A visão da sociedade teosófica sobre isso, e estou deixando esses links dessas cartas e outros links importantes na descrição do vídeo, para você ter esse material complementar, ele diz o que? O senhor Jorge Livraga, na época dessa carta, já falecido, fundador de Nova Acrópole, principal fundador, foi membro da Sociedade Teosófica da Argentina. Devido ao seu comportamento incorreto, confirmado pelas autoridades judiciais do país, a Argentina, ele foi legalmente expulso da Sociedade Teosófica. Após esse incidente, junto com alguns outros, ele criou a instituição com o nome Nova Acrópole, proclamando exatamente os mesmos objetivos da Sociedade Teosófica. Ele foi aconselhado a reconsiderar o uso dos mesmos objetos, aos quais ele nunca prestou atenção. Então, aqueles princípios que a gente falou lá anteriormente, fraternidade, estudo comparado, desenvolvimento do ser humano. Ele usou os mesmos, foi aconselhado a não utilizar, mas ele não prestou atenção a isso. A afirmação que você menciona em sua mensagem, esse é um e-mail respondendo a uma mensagem de alguém que enviou para a Sociedade Teosófica. E aqui está entre aspas um trecho da pergunta da pessoa. Eles afirmam ser os herdeiros originais dos objetos da antiga Sociedade Teosófica. Infelizmente, falta herança e é o que resta depois que o corpo anterior desapareceu. A sociedade foi fundada em 1875 e teve uma existência verificável e ininterrupta.
Portanto, é bastante insolente fingir que deixou de existir. Tá? Nas cartas do Zhao, ele fala que o Sirihan está falando que ela deixaria de existir. Na época da decisão do Sr. Livraga, o Sr. Sirihan era o presidente internacional da Sociedade Teosófica. Seguindo a política de liberdade de pensamento, um dos princípios da Sociedade Teosófica, ele nunca aceitou nem criou um círculo de elite de discípulos. Então, aqui a Sociedade Teosófica está falando que Sirihan nunca aceitou nem criou um círculo de discípulos. Portanto, o nome de Sirihan não deve ser usado como algum tipo de autoridade. Em uma declaração oficial passada pelo Conselho Geral da Sociedade Teosófica, você pode ler: nenhum professor ou escritor de HP em diante tem autoridade para impor seus ensinamentos ou opiniões aos membros. Então, essa é uma visão oficial da Sociedade Teosófica sobre o caso, sobre essa relação de Nova Acrópole e de que ele teria sido encomendada por um mestre iniciado, seria Sirihan, para seu discípulo aceito, Jorge Angel Livraga. Então, a questão que a gente pode se fazer nesse ponto é: será que a NA ela foi aberta devido a essa expulsão de Zhao da Sociedade Teosófica, que Zhao formava grupos, então ele levava para dentro da Sociedade Teosófica da Argentina grupos de jovens alunos que não pertenciam a nenhum ramo dentro da sociedade. Isso começou a incomodar a Sociedade Teosófica também, como se ele quisesse tomar posse para ele da Sociedade Teosófica da Argentina. E a Sociedade Teosófica da Argentina ela proíbe então a existência daqueles membros soltos que eles chamam dentro da sociedade. Então, não poderia mais haver aquilo. E futuramente ele teria falado algumas coisas da Sociedade Teosófica na Argentina e ela decidiu então pela exclusão dele da Sociedade Teosófica. E a pergunta que eu deixo para você é: será que algum dia então Sirihan pediu para a Sociedade Teosófica, pediu para Zhao para que ele saísse da Sociedade Teosófica e fundasse uma outra instituição baseada nos mesmos princípios da Sociedade Teosófica? Casos que eu quero analisar, tá? Sirihan, ele permaneceu na presidência da Sociedade Teosófica até a morte dele, que foi em 1973. A gente viu que Nova Acrópole foi aberta em 57, ou seja, ele permaneceu por mais 16 anos como presidente mundial da Sociedade Teosófica. A filha de Sirihan também foi presidente da Sociedade Teosófica na Índia. Será que, de acordo com a própria Nova Acrópole, um mestre que eles chamam, iniciado, uma alma de um grande nível, de primeiro grau de iniciação, teria então essa atitude hipócrita de ser presidente de uma organização da qual ele não acredita? Por quase 2 décadas após isso, ele continuar presidindo essa organização? Por que ele nunca serviu, nunca foi visto dentro das instalações ou dentro das cerimônias e cultos da Nova Acrópole? Por que ele permitiu que sua filha fosse presidente de uma organização da qual ele não acreditava mais? Ou somente essa figura de autoridade é utilizada para justificar a criação de uma organização que tinha os mesmos princípios da anterior? Então, fica essa questão para a gente refletir sobre ela. Né? Por isso eu chamo de mito da fundação de Nova Acrópole. A figura está sendo encomendada pela figura do Sirihan. E a gente tem que refletir sobre isso, né? Quais as reais razões da fundação inicial de Nova Acrópole. Se ela é um trabalho dos mestres da teosofia, como propostas, ou não. Trouxe aqui alguns exemplos, né, de relatos do próprio Zhao sobre algumas experiências místicas que ele disse ter tido na infância, né, como por exemplo aqui ele fala aqui sobre hipnotizar galinhas enquanto era criança. Aqui ele fala também de limoeiros, né, que na casa dele tinha limoeiros carregados de limões maduros, tá? E quando ele levanta a mão esses limões eles caem da árvore ao solo. Tá? Então a gente pode
pode ver algumas passagens também, né, que ajudam a formar essa figura mítica, mística do fundador de Nova Acrópole. Então, quais são os elementos místicos que vão se juntar a essa figura humana na construção dessa ideia? A gente tem a ideia de que, primeiro, existe um mestre iniciado, uma alma de grande valor que solicita um trabalho importante para seu discípulo iniciado e que esse discípulo iniciado, desde jovens, já influenciava a natureza, a gente pode dizer isso, né? A gente tem passagens na Bíblia, por exemplo, em que Jesus acalma a tempestade, né? Aquela passagem está colocada na Bíblia por quê? Para mostrar o poder divino de Jesus, né? Que a própria natureza obedecia aquele homem. E aqui a gente vê, em certa medida, essa ideia de que, ao levantar as mãos, o limoeiro derruba os seus frutos no chão, tá? Sem ele precisar pegar os frutos. Então, são alguns relatos, né, que corroboram com a figura mística e mística do fundador. Tá? Seguindo, então, sua trajetória para a Europa, né, em 1972, ele se muda levando 2 de seus discípulos, Délia e Fernando. Tá? Existe um livro também, Cartas a Délia e Fernando. Lá eles vão abrir escolas na Espanha e na França. E ele vai permanecer na Europa. Vivendo por lá, ele consegue a cidadania dele italiana. Então, além de ser cidadão argentino, com a descendência italiana dos pais, ele consegue a cidadania italiana também. Em 1981, ele retira a ADA da instituição e programa que não pode haver mais comando duplo dentro de Nova Acrópole. Então, a partir desse ponto, né, ele vai ser chamado e vai descrever em suas cartas, sempre como mando máximo, MM, e a ADA que estava com ele no começo, ela é retirada da instituição. Aqui, né, você vai encontrar vários relatos de que nesse momento Nova Acrópole ela meio que rachou, meio que se dividiu. Porque muitas pessoas, principalmente na América Latina, seguiam a ADA, né? E ela parece que já devia ter algumas divergências com o JAL, inclusive por um lado mais paramilitar, que a gente vai abordar durante os nossos episódios aqui, de Nova Acrópole, que ela tem um lado muito mais pacifista na forma de ver as coisas do que ele. Então que já existiam ali algumas discordâncias entre os dois, e ele lá na Europa, durante uma reunião da Nova Acrópole, exclui ela, então, como pertencente à Nova Acrópole. E todo aquele trabalho de desenvolvimento de materiais, de conteúdos da escolástica que ela desenvolveu. Aqui a foto que eu trouxe para você é uma foto dela já idosa. Tá? Ela, depois dessa expulsão de Nova Acrópole, ela funda uma organização dela no Uruguai, que é chamada de Hastinapura, onde, ao invés de pegar todos aqueles outros complementos da escola Nova Acrópole, pegando filosofia, por exemplo, ela leva muito mais só para o caminho indiano. Então ela trabalha muito mais o eixo de ensinamentos da Índia dentro da organização dela. Tá? Ela faleceu recentemente, tá? Não faz muitos anos que ela faleceu. E aqui a gente tem essa foto dela dentro da sede da Hastinapura, já idosa. Um ponto relevante, tá, para a gente fechar a trajetória do JAL foi acusações de porte ilícito de armas lá em 1988. Tá? A gente tem aí denúncias de um repórter espanhol falando, tá? Eu peguei esse trecho pequeno aqui, vou trazer mais disso em episódios à frente também, tá? Esse Pepe Rodrigues, que é o repórter espanhol que fala dessa denúncia, e aí a gente leva para aquilo, né? Fala da a disputa entre Ada e Jal, ela vendo Nova Acrópole que não deveria ter esse lado paramilitar de armas, que o corpo de segurança andava, essas armas expostas dentro da escola. Então esse rompimento aqui, e a gente tem isso também demonstrado aí pelo repórter Pepe Rodrigues em
no ano de 85, né, dentro dessa matéria jornalística, de algumas armas expostas numa das sedes em um castelo deles na Espanha. Tá? É claro, né, isso aqui é um fato já mais antigo, aqui a gente está estudando, tá, como se formou Nova Acrópole, como se fundou o pensamento. Aqui, se a gente for pensar de 57 para 85, já são quase 30 anos de escola, tá? Já no alcance aí mundial que a escola já tinha nessa época, né? De 88, quando ele foi incriminado ali por acusação de porte ilícito de arma, já eram mais de 30 anos de atuação da escola aí no mundo, tá? Mas os tempos evoluem, os tempos mudam, tá? Então, as pessoas no comando mudam também, então muitas coisas vão mudando com o tempo, tá? Então é importante relatar isso, tá? O que eu estou trazendo aqui primeiro é a gente entender a trajetória de todos esses anos da escola até o momento presente, a influência do fundador, porque é muito importante para a gente entender os alicerces da escola, depois a gente continuar entendendo também como foi se desenvolvendo o pensamento. 1991, ele morre em Madrid, tá? Então a gente tem aí a morte dele com 61 anos, tá? E a discípula dele, aquela mesma discípula que ele tirou da Argentina e levou para a Europa junto com o Fernando, a Adélia, conhecida como DSG, ela assume o comando mundial da Nova Acrópole. Então ela passa a ser a presidente e hoje é o Punchal, né? Ela faleceu e hoje é o Punchal que assumiu a presidência e é o atual presidente internacional da organização que é chamada de OINA, a Organização Internacional Nova Acrópole. Nessa foto a gente pode ver a Adélia com o símbolo ali de Nova Acrópole ao fundo dela na mesa. Para o nosso próximo episódio, então, o que eu separei? Não há como entender Nova Acrópole, não há como entender filosofia ou teosofia sem a gente entender um pouquinho o que é a sociedade teosófica, o que é a teosofia e principalmente quem foi Helena Petrovna Blavatsky, essa que é responsável pela criação dos conteúdos da sociedade teosófica. Então, para o episódio 2 desse dossiê de Nova Acrópole, Escola de Filosofia ou Teosofia, a gente vai trazer um pouquinho dela, de Petrovna, de Helena Blavatsky, tá? E aqui eu trouxe uma imagem, né, comparando, fazendo esse espelhamento de uma pose dela, bem mais antiga, com uma pose de Jal muito semelhante a ela. Lembrando, tá, se você gostou desse episódio, te convido aí a se inscrever no canal, deixa seu curtir, compartilhe e a gente se vê então no episódio 2 dessa série. Muito obrigado, até aqui.